Vamos ouvir aqui o técnico do Ceará, que ele falou a respeito do Palmeiras, de enfrentar o Palmeiras, o que o Abel Ferreira também andou falando, o que está acontecendo aí, treinamento das equipes, né? As equipes estão treinando e a gente vai vendo, vai falando um pouco sobre isso. Bom, é realmente um dos duelos mais equilibrados, na minha opinião, um dos mais equilibrados aí da terceira fase da Copa do Brasil, né? O Ceará e Palmeiras. E os dois, na verdade, né, gente, eles vêm aí de cenários bem diferentes. Cenários bem diferentes. Fazem o jogo de ida nessa quarta-feira, no caso, às 19h30. Quarta-feira, às 19h30, o Ceará vai estar enfrentando, o Palmeiras vai estar enfrentando o Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza, horário de Brasília. E o jogo de volta será dia 22 de maio, quinta-feira, às 19h30, também horário de Brasília, sendo que aí, é claro, no Allianz Parque. O gol fora não vale como critério, é sempre bom a gente estar lembrando isso, que o gol fora não está valendo como critério. Tá vendo imagens aí dos jogadores do Ceará, um treino bem leve, bem descontraído, né? Então, não vale como critério de desempate, assim como os demais times que estão na Conmebol, na Libertadores. O Palmeiras estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Por outro lado, o Ceará ele eliminou o Sergipe, o Confiança, para chegar nessa terceira fase. Está bem suada aí para o Ceará. Os dois times vão em busca, na verdade, de reabilitação. Enquanto o Ceará, que não ganha 2 jogos, né? O Palmeiras ele vinha de 7 vitórias seguidas, até que perdeu aí por Bahia no último fim de semana pelo Brasileirão. São realmente distintos os momentos dos times. A volta do Fabiano Souza na lateral direita, depois de cumprir uma suspensão no empate com o São Paulo, será a única mudança aí do técnico do Condé, do Léo Condé, no Ceará. O Vozão deve iniciar o jogo aí com Fernando, Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William, Machado e Matheus. E vai ser realmente um jogão. Bahia, Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas, mas Mugno, Galeano, Pedro, Raul com certeza, e a volta aí do Pedro Henrique, uma dúvida aí constante se o Pedro Henrique vai, né, deu uma entrevista inclusive hoje, mas ele não está 100%, a gente não sabe como vai ser a vinda aí do Pedro Henrique, excelente jogador. A imagens também do treino do Palmeiras, também um treino leve, bem tranquilo. E diante dessa maratona, como diz o Abel, daqui a pouco vamos ouvir o Abel Ferreira, ele pode rodar o time do Palmeiras. Existe a possibilidade do meia Rafael Veiga, né, ficar à disposição aí depois de quase 3 semanas no departamento médico, né, tá recuperado. O lateral direito também, Mike, e o zagueiro Murilo estão recuperados, mas são dúvidas. Provável escalação do Palmeiras é com Everton, Guial, Gustavo Gomes, Benedito, Piquerez, Richard Rios, Lucas Evangelista e Maurício, Estevam, Vitor Roque e Paulinho. Essa aí é a provável, né, gente? A gente não sabe se realmente vai vir assim o Palmeiras. A provável escalação possivelmente deve ser essa. Tá aí o treinamento, o Everton ali treinando bastante, né? E tem que ser assim porque, meu irmão, não é brincadeira não, hein? Não dá tempo nem de descansar. A gente vai ouvir aqui um pouco dos técnicos. Vamos começar aqui com o Condé. Penúltima bola ali na hora do cruzamento, na hora do chute, mas a gente fez boas tramas perto da área do São Paulo. Já projetando o próximo jogo difícil, jogo grande, né, contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro e da América, né, que é o Palmeiras, mas a gente espera no primeiro momento recuperar bem os atletas, mobilizar, tenho certeza que o torcedor vai comparecer em bom número aqui, né, como compareceu hoje, né? Agradecer também mais uma vez a presença do torcedor, mas tenho certeza que vai comparecer aqui e a gente espera fazer um grande jogo, um jogo forte para conseguir um bom resultado nesse primeiro tempo de Copa do Brasil.
Léo Condé aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Ainda dentro dessa preparação, né, que já começa para o duelo contra o Palmeiras, a gente sabe que o São Paulo é uma das equipes que mais causou dificuldade desde que o Abel Ferreira chegou no futebol brasileiro. O São Paulo já eliminou o Palmeiras, né, fez embates muitas vezes onde estava abaixo tecnicamente no papel, mas na prática conseguia surpreender. Nessa análise estratégica, pensando no duelo contra o Palmeiras, o quanto que é importante também analisar esse compromisso contra o São Paulo e identificar aquilo que você pode explorar contra o Palmeiras, considerando esse retrospecto recente em que o São Paulo consegue igualar as forças contra o Palmeiras, e falando já do duelo da quarta-feira. O que mais te preocupa do time do Abel Ferreira em relação a possíveis perigos? É o individual, é o coletivo, é muitas vezes o tal do pacto que acontece? O que você pode falar sobre? Eu penso o seguinte, a gente, não só o jogo contra o São Paulo, a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, né, muito bem estruturada em todos os segmentos, né, dos últimos anos aí, no futebol brasileiro, mas o Ceará mostrou contra Vasco, Grêmio, hoje contra o São Paulo, mesmo a gente não alcançando a vitória, mas mostrou uma equipe competitiva, então nós temos que ser competitivos na quarta-feira, se não for nós vamos ter dificuldade. Palmeiras compete muito, muito organizado, com boas peças individuais, um treinador muito competente, que já faz um trabalho há anos, né, e extremamente vitorioso, mas o Ceará, a gente sabe da nossa força também, jogando em casa, inclusive o próprio Abel, capacidade, né, sim, de fazer uma grande partida. O goleiro do Palmeiras também falaram sobre essa força do Ceará. Aliás, tem até um meme aí na internet, né, que o Abel brinca, pô, quem fez esse sorteio de novo? Tem que tirar esse cara que sempre tira um time forte para jogar contra o Palmeiras quando o Palmeiras vai encarar o primeiro jogo da Copa do Brasil, da Copa do Brasil. Vamos ouvir aqui agora o Abel Ferreira falando sobre esse jogo e as dificuldades. Agora o Palmeiras retorna ao Ceará para pegar o Ceará na Copa do Brasil, num estádio onde o Everton, no jogo contra o Fortaleza, falou que é muito parecido, às vezes, jogar como se fosse na altitude, pelo clima. Você falou sobre a preparação contra o Bolívar e contra o Fortaleza, de se ambientar ao clima desses lugares são bem diferentes daqui de São Paulo. Você perdeu o Mikael com entorse no tornozelo jogando no Castelão, e o Palmeiras completando cerca de 34 mil quilômetros percorridos só no mês de abril. O que já pensar também para essa partida do Castelão com todos esses elementos? Uma competição diferente, uma Copa do Brasil, onde você tem a oportunidade de abrir fora de casa e tentar resolver aqui no Allianz Parque, sendo que nessa temporada o Palmeiras vem enfrentando dificuldades para jogar também no Allianz Parque, o aproveitamento bem inferior em comparação aos jogos como visitante. Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Pior ano. Mas temos que jogar com ele, todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Também tem a Copa do Mundo. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o staff, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todos esses, as viagens, as noites mal dormidas, o clima, e procurar dar respostas como temos dado até aqui. O Abel ele tem falado muito retorna sobre isso, né? Ele tem citado muito nesse ponto Aliás, todos os treinadores, todos os anos sempre falam muito sobre essa coisa de rodar, o calendário tá cheio, mas vai fazer o quê? Vai acabar com a Copa do Brasil? Vai acabar com a Sul-Americana? Vai acabar com a Libertadores? Né? Esse ano ainda tem Mundial de Clubes? Não tem jeito. É aumentar o elenco. Bom, você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ajude esse canal a crescer, dá essa moral pro seu amigo aqui. Fiquem todos de olho no jogo.